para o último tema dessa entrevista, que é desenvolvimento econômico. Vou começar por você, Juscelio. Pergunta sobre desenvolvimento econômico para o Marcos Reis. Candidato, Alagoinhas ganhou uma pecha principalmente do ex-prefeito, que industrializou o município. Foi buscar determinada indústria. E quando a gente sabe que isso não vale mais para tentar enganar o eleitor com uma afirmação pobre dessa. Porque quem de fato industrializou Alagoinhas no campo de bebida foi o interesse do primeiro empresário, seu Nelson Skin Cariol, que indicado pelo governo, para implantar a fábrica Skin Cariol em Paulo Afonso. Na volta, o helicóptero sobrevoando Alagoinhas, ele mandou dar uma volta e aqui definiu a sua fábrica aqui em Alagoinhas. E daí, criou-se dentro desse campo de bebidas o interesse de Alagoinhas pela logística, pela água. Foi o despertar da Skin Cariol em Alagoinhas que criou tudo isso e hoje ela já está muito mais sedimentada pela mão de obra que orbita aqui em Alagoinhas, o deslocamento de vários profissionais da área, estando à procura aqui do seu interesse profissional. Mas esse é um legado que ele diz que foi ele que trouxe, e tal, e tal, e tal. Como é que o senhor pensa em investimentos industriais chegando em Alagoinhas? Está em sua cabeça, no seu plano de governo, que esses empresários aqui vão escolher o seu espaço físico para implantar suas unidades fabris? Ou, de fato, o seu governo terá um planejamento, uma área específica para a implantação desses projetos? Nós temos aqui o Centro Industrial de Alagoinhas. O nosso DISAI, Distrito Industrial de Sauípe. Exatamente. E ele foi invadido por várias famílias e nós ficamos sem o equipamento público. Está faltando a elaboração de um projeto para levar infraestrutura para podermos receber essas indústrias de uma forma mais tranquila. Aquele problema ali do design é um grande problema. Deslocar aquelas famílias ali, já sentadas há tantos anos, é um outro grande problema. E nós temos outras áreas na cidade. Aí teríamos que passar, se o caso não fosse desistir ali do nosso centro industrial, seria procurar uma outra área, mas eu não sei se nós teríamos capacidade financeira de montar a estrutura que já existe lá, né? Não sei se o município teria isso, eu acho que a princípio não teria isso, mas talvez desapropriar uma grande área para tentar reinstalar, né? E essa área eu vejo como sendo ali aquela parte de acesso a Iambupe, até pela questão do vento, para que não leve para dentro da cidade a poluição produzida nessa forma. Mas o centro industrial é importantíssimo. A princípio, eu não teria uma alternativa para substituir o centro administrativo de Alagoinhas antes de avaliar o tamanho das invasões ali existentes, se haveria uma forma de tirar aquelas famílias dali para colocar elas em lugar que fosse tão bom quanto aquela moradia. Então isso dependeria de uma avaliação. Eu lhe confesso, Juscelio, que não me passou em momento algum essa situação para ser avaliada, mas teria que ser avaliada com muito cuidado. Eu sei que em 2021 não será, mas eu teria 2021 para poder reavaliar toda essa situação para fazer. Hoje está se vendendo propriedades aqui e até criando uma situação muito ruim para a cidade, né? Os valores cresceram muito, muito altos. As cervejarias que chegaram à cidade e as que estão por vir
não vem por iniciativa só do governo, né, do governo do estado. Ela tem que reunir as condições para que o empresário se instale, dali produza e tenha lucro. A água é o grande atrativo, a posição, como você disse, da cidade, a logística é um grande atrativo para a cidade. E se toda a força política do Brasil viesse a determinar que essas empresas fossem para o sertão, por exemplo, ou então para Chapada, onde não consegue se furar nada ali, elas não iriam para lá, porque não haveria nenhum aproveitamento financeiro que levasse ela a fazer tal opção. Então, Alagoinhas já né, nasceu através da Skin Cariol, essa nova, passaram a enxergar Alagoinhas como um porto seguro para o polo de bebidas do país. Agora, o parque industrial, ele será muito importante, porque tem empresas que não têm as condições financeiras que as cervejarias têm para se montar, e vai ser um aspecto necessário para poder dar manutenção a essas empresas no futuro. As empresas que cuidam, eu já conheci através de Jair Brasileiro, projetos, ele fez eu não sei se ele instalou o projeto de Irará, mas eu tive a oportunidade de estar com ele, vou voltar a estar com ele, sobre projetos para dar destino a resíduos sólidos. Né? Tem algumas empresas privadas que cuidam disso com muita autonomia, conhecem o problema e são especialistas na área. É por isso que eu digo que eu separo essa questão do nosso lixão, que não posso nem chamar aquilo de outra coisa que não seja o lixão da cidade. Somente uma empresa privada pode vir se instalar nessa cidade para fazer isso. Tenho contato, tem algumas, já conversei com algumas, mas isso depende muito de um processo, né, de amadurecimento para poder se fazer esse trabalho. A empresa atual tem um contrato assinado até 2023 aqui. Eu esperava até que ela começasse a executar essa atividade e começasse a desenvolver um projeto para que ela até pudesse ficar no nosso município e resolver essa situação. Mas não estou vendo até agora nenhuma iniciativa, e daqui para frente eu acho muito pouco provável que surja esse projeto para desenvolvimento da eliminação de resíduos sólidos no nosso município. Nesse caso aí da empresa do lixo, você não vai ter muita dificuldade de fazer o distrato, se for o caso, porque a ineficiência é muito grande e o que não vai faltar é elemento que enseje aí um possível distrato no futuro. Mas eu vou deixar para o Gomes fazer a próxima pergunta. Com você, Gomes. Candidato, eu encontrei no seu plano de governo uma diferença muito grande com relação aos outros três, que embora na minha visão seja necessário vários ajustes, mas me parece ser o único dos 4 planos de governo dos que eu li até agora que não está cheio de Ctrl+C e de Ctrl+V. E em termos de erro de ortografia, praticamente eu não identifiquei nenhum. Então, por isso eu quero lhe parabenizar por esse zelo, porque partindo do plano de governo, independente do seu conteúdo ou não, fica muito claro que quem constrói um plano de governo preocupado com a aparência dele, pensa com relação à cidade. Mas no que diz respeito ao desenvolvimento econômico e meio ambiente, o senhor fala em separação do desenvolvimento econômico e a criação da Secretaria de Meio Ambiente. Eu achei uma ideia excelente, importante, são áreas importantíssimas para a cidade e carecem justamente de um desmembramento para que cumpra a sua função como deveria. Então, se tratando agora a pergunta, se tratando de que o desenvolvimento econômico precisa de atores, né, que contribuam muito forte para isso, e tem uma classe que é empresarial, que é responsável através do pequeno e microempresário por mais de 50% do PIB, qual vai ser o seu relacionamento com esse setor, com essa classe tão importante para a economia de Alagoinhas? E o senhor já pensou, já tem um esboço na cabeça, já contatou alguém com relação à Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Eu não tive a oportunidade, até porque
a minha presença no primeiro debate, ela foi excluída, né? Eu conversei com alguns empresários, advogo para outros. Pergunta justamente por isso, pela exclusão. Advogo para outros, né? E como eu não tenho nenhum problema em conversar, discutir, amadurecer ideias, até porque os meus clientes que são empresários na cidade sabem disso, porque eu os ajudo na medida do possível a encontrar novas vertentes financeiras para que eles possam fazer seus investimentos, e sempre tive a grata surpresa de não ter levado nenhum prejuízo a nenhum deles durante esses 30 anos. Me sinto à vontade para conversar com todos eles. Quando eu falo aqui que vou dividir as licitações em itens e lotes, é justamente para prestigiar esses empresários e esses comerciantes. Eu, como já disse antes, nunca fui um homem rancoroso com nada na vida. E eu entendo até quando algumas pessoas não se sentem à vontade, né, como o caso da CDL, né, e de outros institutos que abrigam alguns empresários e comerciantes, em ter a minha presença lá. É só lamentável, porque isso mostra uma forma diferente com que eu procedo. Eu procedo receptivo a todo tipo de informação, a todo tipo de conversa e a todo tipo de forma de levar e engrandecer a nossa cidade. Então, eu não tenho nenhum problema com isso. Gostaria muito de conversar com eles para mostrar a eles uma outra forma, né, que nós estamos desenhando de trazer desenvolvimento para a cidade. Alguns não entendem ainda, até porque não vivenciaram isso. Quando eu falo das feiras de cultura, a atração, né, de festivais, a atração, né, de competições para o nosso município, eu penso em transformar a nossa rede hoteleira em uma referência. O município não vai deixar de prestigiar os seus empresários, porque o município depende dos seus empresários, dos seus comerciantes, para até mesmo se promover financeiramente. Então, abandonar ou não conversar e não escutá-los seria um grande equívoco do gestor. Eu me sinto até à vontade para falar quando eu vejo os planejamentos das festas tradicionais da nossa cidade e não há o envolvimento desses empresários e não há o envolvimento dos comerciantes locais. Aqui se tem um trabalho muito forte em direção ao Natal, que eu acho que deveria já se começar a planejar já de janeiro, logo após o término das festividades natalinas. Já devia começar a se planejar isso. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem essa condição, terá também no meu governo essa condição de conversar com ele, começar a fazer novos planejamentos, porque eu desconheço tudo aquilo que é bem planejado, que tem as previsões de riscos na sua execução, dificilmente dará errado. O São João tem que começar a ser planejado mais cedo. Então, a minha agenda e a agenda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela será feita dessa forma. Se terminou a festividade do São João, já começa a se pensar no próximo São João, porque o Natal já está sendo pensado desde janeiro. Então, essa agenda ela tem que ser uma continuidade e fazer com que as divisões administrativas liberem de uma forma muito mais rápida as autorizações para abertura de comércio, né? Nós temos aqui a obrigação de rever a questão dos IPTUs. Eu tenho ouvido reclamações, muitas reclamações de IPTUs sendo cobrados de forma irregular em bairros distintos, que não têm a mesma valorização comercial do centro da cidade. Então, os impostos, a forma que está sendo feita
a cobrança de alguns impostos, elas estão sendo impostas. Eu também recebi como empresário, recebi a imposição de vários impostos que são ilegais, que não deveriam ser cobrados, taxas que não deveriam ser cobradas. Então, se pensa em harmonizar e a cobrança a todo custo de taxas e de tributos, impondo ao comerciante de uma forma, né, até mesmo deselegante. Agora eu vou dizer uma coisa a você, as cervejarias aqui do nosso município, tem muita gente que tem muita sensibilidade para tocar nesse assunto. Eu não, porque eu não tenho esse compromisso. E já ouvi, inclusive, de alguns cidadãos a que eu respeito muito, né, a forma com que o Estado repassa o dinheiro para o município de Alagoinhas. Eu não terei dificuldade nenhuma de ir ao governo do Estado e exigir do governo do Estado que ele repasse aquilo dentro daquilo que o município de Alagoinhas tem direito. E nós perdemos aqui milhões por essa falta de regularidade do repasse do dinheiro do município, quando temos que suportar as cervejarias não empregando alguns dos funcionários, e até com uma certa razão em alguns aspectos, e outros não. E aí eu me sinto desconfortável quando eu vejo o Atlético de Alagoinhas não ser financiado por nenhuma empresa do município de Alagoinhas. Aí eu me sinto desconfortável com essas coisas. E eu não terei dificuldade nenhuma, até porque eu não tenho compromisso político. Eu tenho amizades políticas, estive no PP, fui resgatado por Roberto Brito na época de faculdade, como ele mesmo fala no seu discurso. Eu tenho amizade por ele, mas essa amizade não deixaria a mim a inibição de cobrar do governo do Estado isso. E se fosse o caso, iria à justiça também, cobrar na justiça, porque ele está cerceando um direito de percepção de tributos do município, que até hoje ninguém teve coragem de falar. Mas eu tenho aqui, sabe por quê? Porque eu não tenho compromisso com isso e vou cobrar isso deles. Eu, prefeito, eu vou cobrar isso. Você não pode exigir que uma empresa privada do município patrocine um Atlético de Alagoinhas. Mas também eu não sou obrigado a dar benéficas a uma empresa que não quer saber dos alagoenses. Então, esse parâmetro vai ser o parâmetro da conversa, vai ser o parâmetro da tolerância, mas não será o parâmetro de se perder aquilo que pertence ao povo de Alagoinhas. Eu quero deixar isso muito claro. Eu não vou perder tempo com isso. E não vou suportar esperar muito tempo para que essas posições sejam tomadas pelo governo do Estado e também tomadas pelos empresários que aqui estão sem fazer observações e até passar a ajudar o município, a ajudar a eles a ganhar mais dinheiro.